Nosso tema do dia, que a gente falou disso rapidamente, a gente vai trabalhar isso como tema do dia porque é um assunto muito importante. A notícia foi divulgada no final do ano de 2014 pelo portal da Educação Física e ainda causa muito burburinho. Olha só essa notícia, vamos lá. Lei obriga academias a terem aparelhos para medir pressão. A medida foi em Salvador. Veja bem, o prefeito de Salvador, ACM Neto, sancionou a Lei 8.635/2014, que obriga as academias de ginástica e estabelecimentos similares a disponibilizar equipamentos para aferir pressão arterial, como, vou falar aqui, vê se está certo, hein, Marcião? Esfigmomanômetro. É isso? Manômetro. Como é que é? Esfigmomanômetro. Isso, Marcião. Também chamado de tensiômetro, certo? E estetoscópio. Isso. Que beleza, hein? Tô bem demais. Datado de 6 de agosto de 2014, o texto definia prazo de 90 dias para que o Poder Executivo regulamentasse a norma. Entretanto, passados mais de 18 dias após o período estabelecido, nada foi feito. O autor do projeto de lei, presidente da Câmara Municipal de Salvador, Paulo Câmara, afirmou que a regulamentação cabe à Prefeitura, que é responsável por designar os órgãos competentes a geri-la e fiscalizá-la, assim como estabelecer as regras. Essa matéria está no site da Educação Física. Depois tem um intertítulo também que fala da fiscalização. A Prefeitura de Salvador limitou-se a informar que a lei ainda não foi regulamentada e que por isso não foi estabelecido um plano de fiscalização para verificar o seu cumprimento nos estabelecimentos, mas que em breve, até o final do primeiro semestre, deve ser regulamentada. Salvador, Márcio Aldecoa, dá um passo importante para a área da qualidade de vida dentro das academias com essa implementação de lei? Não. Curto e grosso. Não. Porque, na minha opinião, não. A gente já tem hoje nas academias que para o aluno ele frequentar a academia, ele deve passar por um exame médico. No exame médico, entre outras coisas que são feitas também a aferição da pressão. Logo, você colocar uma lei em que é obrigatório você ter um aparelho para medir pressão na academia, vai ajudar no quê? E a gente sabe que vai estar lá e o médico não vai estar lá. Quem que vai ter a autorização para a utilização desse aparelho? Você vai ter esse aparelho, quem que vai aferir o aparelho? Quanto tempo ele vai ser utilizado? Então, na minha visão, é uma matéria, um projeto de lei furado, de uma pessoa que não tem conhecimento da rotina da academia para querer colocar uma lei dessa. Infelizmente, é uma lei, um projeto de lei que não agrega valor nenhum ao bem-estar e à qualidade de vida, na minha visão. Agora, você acha que também surgiu talvez essa hipótese muito indevido não digo mau uso, mas assim, a incapacidade de algumas academias também obrigarem seus alunos a apresentar esse tipo de relatório antes de começar as atividades físicas? A gente sabe que a grande maioria delas até pede, mas de acordo com o tempo o aluno fala, tô trazendo, e aí depois passa. Você acha que isso também pode ter dado uma incentivada a montar um projeto de lei como esse, que no caso é em Salvador, mas que pode se estender para o país inteiro? Olha, eu creio que não, porque o aluno, ele trazer um exame médico, ele é uma segurança para a academia também, E hoje em dia, a forma como estão sendo administrados, vamos dizer, os negócios hoje em dia, não tem como você deixar passar uma brecha muito grande você deixar um aluno com o exame médico vencido frequentar a tua academia. Se ele tiver qualquer problema lá, e ainda que ele não venha a morrer, por exemplo, mas qualquer problema, qualquer acidente que vai causar nesse aluno, a primeira coisa que a pessoa vai pensar em fazer é pegar a ficha dele. Então, se ele não tem essa ficha, a academia tá complicada, porque ela vai ter que responder sobre isso, E hoje, como a facilidade que a gente tem de mídia hoje em dia no Brasil e no mundo todo, para você colocar uma notícia dessa que as pessoas adoram,
qualquer escândalo, né? Então é um prato cheio para qualquer pessoa. Então eu acredito que as academias hoje em dia tomam muito cuidado realmente com essa questão, né? De fazer o exame médico, de cumprir realmente esse prazo, essa validade do exame. Tanto é que hoje as academias, por exemplo, se você com essas catracas que a gente vê, eletrônicas e tudo mais, né? A entrada do aluno na academia, ela está vinculada muitas vezes a esse exame médico. Se ele está vencido, ele já é barrado na hora de entrar. Então, assim, eu acredito que é uma lei que nasceu morta, como tantas outras que a gente vê no Brasil, infelizmente. Eu vi que você falou muito dessa questão da lei não ser morta e também dessa parte das academias terem esse controle, né? Mas eu vou, não talvez ser repetitivo, mas te perguntar, porque a grande maioria, se a gente fazer uma análise fria, né, Márcio Decaux, das academias ainda não prestam esse tipo de atendimento qualitativo, se assim posso dizer. Talvez porque elas queiram estender o seu número de alunos, né, e não praticam esse hábito saudável de checar e pedir para o aluno estar com o exame médico dele. Como você disse, então, eu queria que você repetisse, talvez explicasse melhor. Então, no caso, eu como aluno, se eu fosse procurar a academia e a academia já não tivesse essa preocupação comigo, posso descartá-la, então? No caso, seria um método aconselhável, ou seria, no caso, então, um método saudável? Ou seja, eu vou lá, aí eu entro na academia, vou lá, vou fazer minha inscrição, vou pagar aqui minha mensalidade. Pô, mas eu reparei que eles não pediram exames médicos, que eles não tocaram nesse assunto comigo. Que dica você dá, então, no caso, o cara que está procurando uma academia e não recebeu esse tipo de atendimento? A primeira coisa que a pessoa tem que entender, né, como a gente já disse aqui, se você vai iniciar qualquer prática esportiva, qualquer prática de atividade física, primeiramente você tem que saber como que você está, como está a sua saúde. Então, eu vejo dessa forma, hoje em dia não dá para você admitir uma pessoa que vai iniciar um trabalho desse, né, de controle de peso, de controle de saúde, sem passar por um médico e fazer os seus exames rotineiros. Ou seja, sem ela passar por um cardiologista, fazer um eletrocardiograma, fazer um exame de sangue, nesse exame de sangue ver como ele está, a taxa de colesterol, a taxa do açúcar, né, para perceber se ela pode ou não ter um problema de diabetes, né, ela passar por essa aferição da pressão. Então, na verdade, ela já teria que ir para a academia de posse desses exames, né? E nesse caso, aí sim, ela poderia chegar na academia e falar, olha, eu já tenho todos os exames aqui. Mas ainda assim, a academia, como obrigação, falar, não, tudo bem, a gente anexa esses seus exames aqui, mas nós vamos... você vai passar para o nosso médico aqui para ver se está tudo bem. Então, eu vejo dessa forma. Você vai iniciar um trabalho, você tem que realmente partir do princípio de saber como você está para ver onde você quer chegar também, né? Eu tenho aqui, mandei um abraço para o meu amigo Marco Antônio, que ele me mandou uma pergunta aqui, né, diretamente aqui pelo meu Facebook aqui, que é a seguinte, ele colocou uma observação: mais que aferir a pressão, deve haver profissionais habilitados e que saibam interpretar o resultado. Com certeza. É possível padronizar os valores para, por exemplo, acima de tal pressão você deve parar imediatamente ou pode continuar mais moderadamente? Respondendo ao meu amigo aí, Tonho, assim... agradecendo, né? Isso, agradecendo exatamente. A participação. Obrigado aí pela lembrança do Raoni, obrigado pela pergunta do Marco Antônio. A nossa pressão arterial, ela varia quando você está em exercício físico, né? O importante é saber se você realmente é hipertenso, né? É claro que você já vai ter essa pressão mais alta e essa variação também vai acontecer. Então, nesse caso, né, seria muito importante realmente que a pessoa soubesse realmente qual é o nível, até onde ela poderia chegar, porque dessa forma você estaria tendo um controle maior aí do seu exercício, né? Então, assim, se você começou a fazer a atividade física e mediu a sua pressão, fez uma esteira ou fez um exercício de musculação, por exemplo, a sua pressão ela vai subir. Isso não quer dizer que você é hipertenso, até porque a sua solicitação muscular fez com que a sua pressão subisse, né? Mas isso sim é algo a se monitorar. E
esses valores, na verdade, eles existem já, Tonha, né? De você saber para onde até você pode chegar, assim como a frequência cardíaca, por exemplo. Se você não tem o valor da sua pressão, você pode muitas vezes monitorar pela sua frequência cardíaca, né? Utilizando aquela famosa fórmula de 220 menos a sua idade, né? E você deve depois verificar esse valor que der, entre 80% e 85% desse valor que der, que é um valor que você tem aí uma certa segurança para você fazer a atividade física. Se você for hipertenso, é lógico que não deve chegar aos 80% da sua frequência cardíaca máxima, né? Você deve trabalhar entre 60% dessa frequência cardíaca máxima aí, né? Isso aí. Então, seria isso, eu acho. Não sei se eu respondi, Tonha, mas agradeço obrigado a pela participação, né? Isso mesmo. E estamos aí. E pra gente ressaltar também a parte final da matéria, o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Paulo César Vieira Lima, do CREF aí, 13-BA/SE, lembra, no entanto, que a fiscalização não pode se limitar ao fato de a academia ter ou não os equipamentos determinados. Abre aspas para ele, não basta ter o aparelho no local, é preciso também que eles estejam devidamente aferidos e que passem por avaliações periódicas, afirma o presidente, acrescentando que em nenhum momento o órgão foi procurado pela prefeitura para tratar do assunto. Abre aspas para ele de novo, acho que qualquer lei que envolva atividade física e esportiva deveria ouvir e buscar a parceria do CREF, porque é quem fiscaliza os profissionais e defende a sociedade. Encerra com chave de ouro, né, Marcelo? Exatamente, né? Acho que aí matou, né? E ainda assim, com relação ainda a essa observação do presidente do CREF, né? O médico, né? Na verdade, na minha opinião, seria a pessoa principal aí para realmente, vamos dizer assim, operar esse aparelho, né? A gente sabe que o próprio auxiliar de enfermagem também pode fazer essa medição, né? Mas aí a interpretação desses dados, né, com certeza, né, o médico seria a pessoa mais indicada para esse assunto. Tá certo, Marcelo Decon. Então vamos encerrar o Vida Ativa nesse assunto que causa muito burburinho mesmo. Prometo a vocês que vou tentar fazer contato com o pessoal do CREF para mandar um parecer para nós aqui, né? De maneira oficial. Quem sabe a gente um bate-papo com eles via Skype, talvez, Marcelo Decon? Seria legal, né? Com certeza, seria muito interessante, né? E esperamos aí que a gente possa fazer esse contato e estaremos de volta semana que vem aí, né, com mais esse programa. Quero agradecer a participação do Raoni mais uma vez, o Marco Antônio mais uma vez. Ele me disse aqui que eu respondi sim a pergunta. Um abração aí para você, Marcão. Obrigado pela audiência e estaremos de volta na semana que vem aí com mais um Vida Ativa. Até lá. Você ouviu Vida Ativa, notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se com Vida Ativa. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa.